Toda vez que eu faço um pergunte ao Livrada no Instagram, alguém pergunta assim: você já leu alguma coisa do Pará? Já li. Livro de hoje, Psica, Edir Augusto Proença, lançado pela Boitempo em parceria com a Samaúma Editorial. Esse livro aqui, um livro curtinho, cara, tem 94 não, tem 92 páginas. O resto é biográfico. Livro sinistro. Cara, eu terminei de ler esse livro e falei, cara, aposto que essa porra vai virar filme. E daí descobri que aquela O2 Produções já comprou os direitos para fazer filme mesmo. E vai virar. Por partes. Esse livro aqui é uma desgraceira do caralho. É a coisa mais desgracenta que eu já li na minha vida. Sério, é tão desgracento que chegava algumas horas que me dava um mal-estar físico de estar lendo esse livro, cara. Mas vamos lá. O livro começa quando uma menina chega no colégio e descobre que o colégio inteiro tá rindo dela porque tá rolando um vídeo dela transando com o namorado no WhatsApp. E daí ela chega, o nego zoa ela, daí ela vai falar com o namorado ainda briga com ela, dá uns cascudos nela, ela chega em casa, o pai bate, a mãe chora, manda morar com o tio. E ela dali ela começa a fazer amizade com uma menina cracuda da rua, e aí ela é sequestrada e vendida como escrava sexual pro interior do Brasil. Isso começa em Belém, mas aí vai pra ilha do Marajó. Paralelo a isso tem uma outra história, que é de um rapaz, essa menina chama Janalice. Tem uma outra história de um angolano, né? Um angolano branco que veio também aqui morar aqui no Brasil, também ali na ilha do Marajó. Que acho que é Manuel Tourinhos, acho que é o nome dele. Que é um angolano chamado de Portuga por todo mundo, e ele casa com uma marajoara. Tem ali, monta uma vendinha e etc. E até que um dia ele é assaltado na vendinha por uns ratos d'água, que são esses ladrões que assaltam os barquinhos, né? Porque ali a região ali tem uma grande capilaridade de rios, enfim, então é muito difícil para pegar, e eles entram assim com umas rabetinhas, assim, pega lá os tal dos popopô, né? Que é aqueles barquinhos de cruzam ali os rios, faz umas maldades, enfim, eles vão assaltar essa vendinha do Portuga, sequestram a mulher como refém, o Portuga reage ao assalto, mata um deles. Os caras, pra descontar a raiva, vão lá e tipo, fazem uma maldade, assim, tipo, esquartejam a mulher dele e tal, tipo, desgraceira do caramba. E aí ele jura vingança, daí ele parte numa vingança pra vingar a mulher dele, né? Paralelo a isso, a jornalista está sendo vendida como escrava sexual, né? Tal da escrava branca, né? Não gosto de falar desse nome porque parece que é só a mulher branca que sofre esse tipo de sequestro e é vendida como escrava, mas é um tipo de escravidão sexual que existe e não é restrito a uma raça nem nada do tipo, né? Então é uma escrava sexual mesmo. Então a história passa ali, né? Belém, Ilha de Marajó e Guiana Francesa. Então é uma curiosidade geográfica muito interessante, porque assim, eu não lembro de ter lido nada que se passe naquela região. Gostei de conhecer essa região por meio da literatura, gostei de conhecer a região por meio dessa desgraceira do caramba. E assim, conforme a narrativa vai andando, a gente sente que assim, cara, o Estado não existe ali, cara. Mas assim, é uma ausência desesperadora de Estado. E as pessoas, assim que elas vão, a vida ali parece que é muito frágil, não vale nada o negócio, sabe? Os caras são vendidos, assim, faz programa por qualquer coisa e elas são vendidas como escravas, e muitas delas são cooptadas, né, enganadas, enfim, e chegam lá e já começam a dever e pegam o passaporte delas, né, então elas nunca conseguem sair, enfim. E nada se parece que vai resolver, assim, sabe? A vingança do cara é muito bruta, assim, porque tem um bando que o cara quer se vingar, assim, enquanto ele tá tentando se vingar, as outras pessoas, os caras já vão morrendo à toa por outras paradas, assim, sabe? Não vou contar o final, mas assim, isso já começa a acontecer lá desde o começo. Parece que a vingança tem que ser muito mais rápida do que o próprio cotidiano dali, assim, é uma coisa inacreditável mesmo, sabe? E eu estava falando desse livro aqui com o Fernando Bonassi, que eu fiz uma mesa com o Edir Augusto e com o Fernando Bonassi. E eu estava falando sobre esse livro com ele, assim, ele falou assim, cara, eu lembro porque eu morei na Alemanha e eu lembro de ver catálogos assim que os alemães tinham lá,
de voo fretado pro Brasil para fazer turismo sexual, assim. Os caras, tipo, pegam, lá tem lá o catálogo das meninas, assim, e se chega, e daí você vai já transando no voo, chega lá, transa mais e volta transando no avião, assim, tipo, o avião é toda uma grande suruba, assim, e tal, com essas meninas que são escravas sexuais. A questão do roubo, assim, dos ratos d'água também parece que é uma outra questão muito chocante, assim. Tem umas cenas, assim, de assalto que os caras entram no barco, começam a fazer umas maldades, cara, inacreditável mesmo, de humilhar, sabe, de fazer mal, assim, tipo assim, manda um cara, assim, tipo assim, eu sei, chupa o pau desse outro maluco aí, se não ficar duro vai tomar uma porrada, não sei o que, faz umas paradas assim. Tipo, vai lá, transa com a noiva do cara na frente dele, assim, faz ele ficar olhando, faz umas paradas assim, tipo, muito gratuitas e perversas, assim, sabe? E tem muito isso, assim, nesse livro, assim, né? O sexo e a perversidade estão muito lado a lado, assim, parece que não tem uma coisa saudável, normal no sexo, assim, parece que está tudo muito ligado a uma questão de dominação, de poder, né? Enfim, o que, aliás, é um argumento muito usado, né? Vocês que estão falando, né, agora, né, que esse governo aí talvez fale que vão começar a castrar quimicamente o estuprador e tal, e as pessoas que estudam mesmo isso aqui, porque, inclusive, cara, tem gente que estuda essa merda de violência sexual e etc, e tenta falar para essas pessoas que estupro, que castração química não adianta em caso de estupro, porque o estupro não é uma relação de tesão, é uma relação de poder e humilhação, cara. Então o cara vai arrumar outra coisa para estuprar a pessoa. Vai arrumar um cabo de vassoura, vai arrumar a porra de uma peixeira, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque o intuito é subjugar, não é se satisfazer sexualmente. Não é porque o cara tá de pau duro que o cara vai estuprar alguém. Sobre o estilo desse livro aqui, merece uma menção. Esse livro aqui, olha, se você for ver a mancha dele, ele não tem parágrafos e nem tem diálogos separados por travessões, etc. Os diálogos entre as pessoas, eles estão marcados por ponto final, e você constrói esses personagens na sua cabeça de tal maneira que quando você lê um diálogo corrido, você sabe de quem está falando. Ele fala assim: fala, Joca. Ih, meu irmão, Amadeu, cara, quanto tempo? Vai querer um brilho? Vou. Aproveita pra gente conversar. E aí? Porra, cara, ainda joga bola? Não. Ih, já tem tempo, machuquei o joelho, tá vendo? Eu sento aqui, mas a perna fica esticada. Então, assim, ó, não tem separação. É tudo frase atrás de frase. Isso cria um efeito interessante. Ao mesmo tempo que dá uma agilidade para a leitura, para o ritmo da história, você acaba lendo com aquilo com mais atenção, porque você precisa construir melhor o diálogo na sua cabeça. Então você lê aquilo mais atentamente. Por você ler aquilo mais atentamente, as cenas de violência que se passam aqui, elas são descritas muito secamente, e você acaba assimilando elas com mais força, porque você já está num ritmo um pouco mais atento com a leitura. De certa maneira, é o oposto de um efeito que o Shklovsky, né, que é um formalista russo, fala sobre o Tolstói, que é do estranhamento, né, que é quando você destitui aquilo, uma cena que você vai descrever, que você descreve como se você nunca tivesse visto aquilo, né? Então tem lá no Guerra e Paz, assim, ela entra, tem uma ópera rolando, e ela descreve a ópera não como uma ópera, mas ela escreve assim: tem um palco, daí tem umas meninas, uma delas era bem gorda e cantava, ou seja, né, era soprano da ópera, e tinha uns papelões atrás. Então ela não descreve aquilo como se ela já conhecesse, como se já fosse alguma coisa dada. Ela retorna a um estágio de não conhecimento para que aquilo possa ser explicado de uma maneira mais forte, mais incisiva, né? Aliás, título de curiosidade, só fazendo um parêntese com o Tolstói aqui, o Tolstói foi excomungado da Igreja Ortodoxa justamente por causa do último romance dele, o Ressurreição, que ele descreve uma missa ortodoxa com essa técnica do estranhamento. Então ele resume assim, fala assim, daí ele vê lá o Jesus, fala assim, um boneco ali num pau, sei lá, uma parada assim. Os caras ficaram revoltados, excomungaram ele, enfim. Então por isso, tá? Isso é porque eu fui na aula do Rubens Figueiredo. E aí, com essa técnica do Edir, a violência, que por si só já é uma coisa estranha pra gente, porque a gente nunca entende a violência como algo dado, ele faz o oposto, ele dá a violência como uma coisa dada. O que dá um efeito não só de banalidade, né, não faz uma banalização da violência, mas ao mesmo tempo trata aquilo com uma naturalidade que faz a morte ser uma coisa assim extremamente natural, banal e rápida.
e rápida como são as mortes nessa região que ele descreve, né? Que é uma região que não bastasse a violência urbana, escravos, turismo sexual, etc. Bom lembrar que é uma região dominada por garimpo, por madeireiro, né? por pistoleiro, essas coisas assim. Então é realmente muito acachapante você ler esse tipo de coisa. Então é um efeito super interessante que ele cria nesse livro e faz numa história concisa dessa, que tem 92 páginas. Cara, é um universo de história que está rolando aqui dentro. Um universo. Tem muita coisa que acontece nessas 92 páginas. É um thriller, assim, cara, ele é vertiginoso no sentido assim de que você entra numa espiral de doideira, violência, perversidade, que você fica meio caralho, e você parece que precisa parar um pouco para hiperventilar, assim, porque você não está aguentando o ritmo do negócio. Né? Que é um ritmo normal da literatura, né? Acho que o Cristóvão Teza já falava que nós, pessoas normais, não aguentaríamos 20 páginas, não aguentaríamos viver 20 páginas de qualquer romance, porque o romance ele já tem uma intensidade maior, mas no caso do Edir Augusto é muito maior ainda, né? Então aí, é um romance que merece muito ser conhecido, uma região que merece ser conhecida também pelo viés da literatura, principalmente, achei super legal. Quero muito visitar o Pará um dia. Molecada do Pará, eu sei que vocês me assistem aí, porque vocês sempre me perguntam. Cara, fala aí com a tua galera aí, fala que a gente quer ir aí. Fala pra gente convidar, precisamos de um convite oficial pra ir pro Pará, porque é mais caro ir pro Pará do que ir pra Portugal, cara. E precisamos, cara. Eu quero ver esse mercado, ver o peso aí, quero ver essa parada de perto. Quero ver uns brega aí com vocês. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal, dá um joinha, vamos comentar sobre Edir Augusto Psica. Beleza? Um abraço, galera, aí. Tchau.